Rosa acordou às 5 da manhã, como sempre fazia há 15 anos. Aos 52 anos, ela conhecia cada canto da mansão dos Carvalho melhor que a própria família. Preparou seu café preto, beijou a foto do marido falecido e saiu de casa ainda no escuro. A mansão estava silenciosa quando ela chegou. Rosa começou pela cozinha, como de costume. Lavou a louça que havia ficado da noite anterior, organizou a despensa e começou a preparar o café da manhã para a família. Tudo transcorria normalmente, até que ela subiu para limpar o escritório do Sr. Carvalho. Foi lá que aconteceu. Ao tirar o pó da estante, Rosa esbarrou levemente em um pequeno vaso de porcelana. O objeto rolou alguns centímetros sobre a mesa de mogno, mas não quebrou. Nem sequer arranhou. Rosa recolocou o vaso em seu lugar exato e continuou a limpeza, sem saber que aquele gesto insignificante mudaria sua vida para sempre. 2 horas depois, Madame Helena Carvalho entrou no escritório. Seus olhos de falcão imediatamente detectaram que algo estava diferente. O vaso, uma peça de porcelana Ming do século XVIII, estava a alguns milímetros fora da sua posição original. «Rosa!» gritou Madame Helena, sua voz ecoando pela mansão como um trovão. Rosa subiu correndo, o coração já apertado. Conhecia bem aquele tom de voz. «A senhora mexeu no meu vaso», acusou Madame Helena apontando para a peça como se fosse uma evidência criminal. «Desculpe, madame, estava tirando o pó e esbarrei sem querer, mas não aconteceu nada com ele, está perfeito». Rosa tentou explicar, mantendo a calma que aprendera ao longo dos anos. «Não aconteceu nada?» Helena se aproximou, seus olhos brilhando com uma raiva desproporcional. «Este vaso vale mais que seu salário de 10 anos. É uma peça única, insubstituível. Como se atreve a tocá-lo?» «Madame, eu só estava fazendo o meu trabalho». «Seu trabalho é fazer a limpeza sem destruir minha casa», Helena interrompeu. 15 anos trabalhando aqui e ainda não aprendeu a ser cuidadosa. Isso é inaceitável. Rosa sentiu o peito apertar. Em 15 anos, nunca havia quebrado nem arranhado nada na casa. Era conhecida por sua dedicação e cuidado extremo. «Madame Helena, por favor, foi apenas um pequeno descuido. O vaso nem se machucou». «Está demitida». A voz de Helena cortou o ar como uma lâmina. «Quero que saia da minha casa agora mesmo. Vou dizer ao meu marido para descontar de sua rescisão o valor de uma limpeza especial para o vaso. Quem sabe assim aprende a respeitar o que não é seu». Rosa ficou em silêncio por um longo momento. Seus olhos percorreram o escritório, as paredes forradas de livros que ela sabia que nunca eram lidos, os certificados e diplomas emoldurados, a mesa sempre impecável. Então algo mudou em sua expressão. Uma calma estranha tomou conta de seu rosto. «Está bem, Madame Helena», disse Rosa, sua voz surpreendentemente serena. «Vou recolher minhas coisas e me retirar. Mas antes de sair definitivamente dessa casa, preciso lhe contar algo que guardei por todos estes anos». Helena franziu o senho, desconfiada. «Que conversa é essa? Vá logo embora». «Mas a senhora tem certeza que quer que eu vá embora sem falar? Porque depois que eu sair por aquela porta, será tarde demais». Rosa disse, apontando para a entrada do escritório. Algo no tom de Rosa fez Helena hesitar. Em 15 anos, ela nunca havia visto a faxineira com aquela expressão. Havia algo diferente em seus olhos, uma determinação que beirava a serenidade. «Fale logo e vá embora», Helena ordenou, mas sua voz já não tinha a mesma convicção de antes. Rosa respirou fundo e começou. «Madame, a senhora lembra da noite de 3 anos atrás, quando houve aquela festa aqui em casa? A senhora bebeu bastante vinho e disse que ia apenas descansar um pouco no quarto de hóspedes». O rosto de Helena empalideceu instantaneamente. «Eu não sei do que está falando». Helena balbuciou, mas suas mãos tremiam visivelmente. «Claro que sabe, madame. A senhora estava no quarto de hóspedes com o senhor Rodrigo Menezes, o sócio do seu marido. Eu vi quando os dois subiam juntos. Vi também quando desceram separadamente, 2 horas depois». Helena se apoiou na mesa, o sangue drenando de seu rosto. Você não pode provar nada». «Posso sim, madame», Rosa disse calmamente, tirando o celular do bolso. «A senhora se esqueceu de que eu sempre fico até tarde nas noites de festa, limpando e organizando. Também se esqueceu de que há 3 anos atrás, o Sr. Carvalho instalou câmeras de segurança em todos os corredores da casa». «As câmeras?» Helena sussurrou horrorizada.
Exatamente. As câmeras que captaram a senhora e o senhor Rodrigo entrando juntos no quarto. As câmeras que captaram vocês se beijando no corredor. As câmeras que captaram tudo. Rosa mostrou o celular, onde se via claramente um arquivo de vídeo com a data de 3 anos atrás. Mas isso é impossível. As gravações antigas foram deletadas. Foram deletadas do sistema principal, sim. Mas a senhora se esqueceu de que eu era responsável por fazer o backup semanal das gravações importantes. Como funcionária de confiança da casa, eu tinha acesso aos arquivos. Helena sentou-se pesadamente na poltrona do marido, as pernas fraquejando. O que você quer de mim? Durante 3 anos, Madame Helena, eu guardei este segredo. Não porque tivesse medo, mas porque respeitava esta família. Respeitava o Sr. Carvalho, que sempre me tratou com dignidade. Respeitava os filhos, que cresceram me vendo como parte da família. E até respeitava a senhora, apesar de todas as humilhações que me fez passar. Rosa guardou o celular e continuou. Mas hoje, a senhora me demitiu por um erro que nem sequer causou dano algum. Me humilhou por 15 anos de trabalho honesto e ameaçou descontar do meu dinheiro suado o custo de uma limpeza especial. Rosa, por favor, vamos conversar civilizadamente. Agora a senhora quer conversar? Rosa riu sem humor. Sabe o que é mais triste, Madame Helena? Eu nunca pedi nada em troca do meu silêncio, nunca chantageei, nunca insinuei, trabalhei calada, como sempre fiz. Mas a senhora nunca soube valorizar lealdade. Helena estava visivelmente desesperada. Me diga o que quer, dinheiro, aumento de salário, o que for preciso. O que eu quero já não está mais em suas mãos, madame. Como assim? Bem, madame, a senhora me demitiu, então nossa relação de trabalho acabou. E junto com ela, minha obrigação de guardar os segredos desta casa. Rosa se dirigiu à porta, mas virou-se uma última vez. A senhora sabe que o Sr. Carvalho chega de viagem hoje à noite, não é? E que ele sempre confere as gravações de segurança quando volta de viagens longas? É um hábito antigo dele, para se manter informado sobre o que acontece em sua ausência. Como ele mesmo diz. Rosa, espere! Helena se levantou desesperada. Você não pode fazer isso. Vai destruir minha família. Eu não vou fazer nada, madame. Só não vou mais impedir que as coisas sigam o seu curso natural. Durante 3 anos, eu deletava discretamente as gravações comprometedoras antes que o Sr. Carvalho as visse. Fazia isso todas as semanas, como parte da manutenção do sistema. Mas agora que não trabalho mais aqui... Meu Deus! Helena sussurrou, compreendendo finalmente a extensão da situação. A senhora tem algumas horas para decidir o que fazer. Pode contar a verdade ao seu marido antes que ele descubra por conta própria. Pode tentar inventar uma desculpa, ou pode simplesmente aguardar e ver o que acontece. Rosa fez uma pausa na porta. Ah, e sobre o vaso? Ele realmente vale uma fortuna. Pesquisei sobre ele depois do incidente. Mas sabia que há uma réplica quase perfeita sendo vendida numa loja de antiguidades no centro? Custa apenas R$1.000. Fique imaginando por que alguém teria uma réplica tão cara assim. Helena ficou paralisada. Do que está falando? 3 anos atrás, quando comecei a pesquisar sobre as peças da casa para cuidar melhor delas, descobri algo interessante. O vaso original foi vendido em um leilão internacional há 5 anos. Por coincidência, foi exatamente na época que a senhora fez aquela viagem de negócios, sozinha, para Nova York. Rosa sorriu pela primeira vez em toda a conversação. O Sr. Carvalho não sabe que a sua preciosa peça de família foi vendida e substituída por uma réplica, assim como não sabe sobre o dinheiro da venda, que supostamente seria para investimentos familiares. Você não pode provar isso. Posso sim. Tenho a documentação do leilão, obtive uma cópia do catálogo online e tenho também as fotos que tirei da réplica ao longo dos anos, comparando-as com imagens da peça original. Um especialista facilmente identificaria a diferença. Helena desabou na poltrona, completamente derrotada. O que você quer de mim? Nada, Madame Helena. Não quero absolutamente nada de uma pessoa como a senhora. Rosa olhou pela última vez para o escritório onde havia trabalhado por tantos anos. Sabe qual é a maior ironia desta situação, madame? A senhora me demitiu por ter mexido num vaso falso. Um vaso que a própria senhora substituiu por uma réplica barata, depois de vender o original pelas costas do seu marido. Rosa, por favor. Durante 15 anos eu protegi esta casa. Protegi os segredos da família. Protegi até mesmo a senhora de suas próprias escolhas.
Fiz isso não por medo ou por interesse, mas porque acreditava que fazia parte de algo maior que eu mesma. Rosa ajustou a bolsa no ombro. Mas hoje aprendi uma lição valiosa. Lealdade só tem valor quando é recíproca. Respeito só existe quando é mútuo. E dignidade não pode ser comprada ou vendida. Eu posso mudar. Posso te dar o emprego de volta, com aumento, com benefícios. A senhora não entende, Madame Helena. Não se trata de emprego. Se trata de caráter. E algumas coisas simplesmente não têm preço. Rosa começou a descer as escadas pela última vez. Helena a seguiu, desesperada. O que vai acontecer agora? O que vai acontecer quando meu marido chegar? Isso já não é mais problema meu, madame. A senhora fez questão de deixar isso bem claro quando me demitiu. Naquela mesma noite, Sr. Carvalho chegou de sua viagem de negócios. Como sempre fazia, dirigiu-se diretamente para o escritório para verificar as gravações de segurança da semana. No dia seguinte, os vizinhos ouviram uma discussão acalorada vinda da mansão dos Carvalho. 2 dias depois, Helena foi vista saindo de casa com apenas 2 malas, enquanto um advogado especializado em divórcio adentrava a propriedade. Rosa, por sua vez, recebeu 3 ofertas de emprego na mesma semana. A notícia de sua honestidade e discrição havia se espalhado rapidamente entre as famílias da região. Escolheu trabalhar para uma família jovem, que a tratava não como uma empregada, mas como parte da família. 6 meses depois, Rosa recebeu uma carta registrada. Era de um escritório de advocacia. O Sr. Carvalho, agora divorciado, havia deixado em seu testamento uma quantia significativa para Rosa, reconhecendo seus anos de serviços leais e íntegros à família. Na carta ele escreveu: Rosa, descobri que por 3 anos você protegeu não apenas minha casa, mas minha dignidade. Protegeu meus filhos de uma verdade dolorosa no momento certo. E quando chegou a hora, teve coragem de deixar eu descobrir a verdade por mim mesmo. Esta é a definição de lealdade verdadeira. E assim, Rosa aprendeu que às vezes a justiça não vem de gritos ou vinganças, mas do silêncio digno de quem sabe seu próprio valor. O erro mínimo que quase destruiu sua vida acabou revelando-se a chave que abriu a porta para sua verdadeira liberdade. A madame que a demitiu por um erro insignificante descobriu tarde demais que havia perdido a única pessoa na casa que realmente zelava por sua família. E que algumas pontes, uma vez queimadas, jamais podem ser reconstruídas. Moral da história: o respeito e a dignidade não podem ser comprados, vendidos ou impostos pela força. Eles nascem do reconhecimento mútuo do valor humano. Quem semeia humilhação, colhe solidão. Quem cultiva a lealdade, colhe amor verdadeiro.